temos vivido em um mundo cada vez mais globalizado, multicultural e que tem trazido o advento de redes sociais. Os nossos adolescentes têm vivido nesse mundo, nascido e crescido nele, e com certeza eles têm sido influenciados através das redes e do que o mundo tem ditado. Este é o curso de liderança para o Ministério do Adolescente nível 3 e hoje nós vamos falar um pouco sobre cuidando das entradas da alma. Querido líder, a Bíblia diz assim: sobretudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O sábio Salomão sabia que era necessário nos guardarmos dos males que estão à nossa volta. Então ele faz um convite, uma advertência, e ele diz que, sobretudo qualquer coisa que a gente tem que se preocupar nessa vida, nós precisamos nos preocupar com as entradas da alma, com o nosso coração. E é justamente sobre isso que nós vamos falar e entender como ajudar os nossos adolescentes a terem um estilo de vida cristão no mundo que cada vez mais prega mentiras a ele. Vejamos só. Usamos as redes sociais para manifestação e expressão de pensamentos e também do nosso estilo de vida. Você vê constantemente os adolescentes hoje utilizando o seu celular para postar as suas selfies, para colocar os seus jargões, as suas frases, aquelas coisas de impacto na internet. Então, aquilo que eles são ou aquilo que eles querem ser, eles demonstram com muita facilidade nos diferentes meios de mídia que nós temos hoje. Agora é importante a gente perceber o seguinte: por que que isso acontece? Nós estamos envolvidos, inseridos com dois tipos de geração. A geração Y, aquela que nasceu até 1997, e a geração Z, aquela que nasceu depois de 1998 até 2010. A geração Y, por exemplo, ela começou a perceber o crescimento da internet, dos diferentes meios de mídias existentes. Já a geração Z não, é aquela geração que ela já nasceu no computador. Ela não precisou aprender o que era um computador, porque o universo que a cerca já estava envolvido nisso. Então, ela simplesmente nasceu utilizando os meios. Você vê que é fácil hoje em dia crianças de 2, 3 anos estarem utilizando seus smartphones. Então, tudo o que acontece no nosso universo está nas redes sociais. E aqui se programou, assim, sendo um lugar realmente onde nós colocamos aquilo que nós queremos ser, aquilo que nós somos, nós manifestamos através da internet. E os nossos adolescentes fazem isso. Então, eles estampam os retratos na internet, nas redes sociais. Agora a gente precisa perguntar: o que nós estamos mostrando nas redes sociais é o que realmente nós somos? As selfies, elas são realmente um retrato do nosso interior ou nós estamos falando apenas de máscaras, daquilo que é exterior? Continue comigo. Veja só, é muito importante a gente perceber que eles estão sempre se perguntando, né? Ser quem você é realmente importante? O que isso tem que ver com os meus princípios? Será que realmente eu preciso estar sempre aquilo que eu posto, aquilo que eu digo que eu sou, aquilo que eu transpareço? Será que isso está ligado aos princípios de vida? Quais são os meus princípios de vida? Como a gente vem sempre falando desde o início desse curso, que essa é uma fase de muita mudança, de transição. Eles estão, sabe assim, escrevendo quem eles são. Então, existe muito questionamento. E nesse momento, os meninos que são cristãos, que, sabe, conhecem do amor de Deus, eles se veem numa batalha muito grande. Porque a boa parte dos seus amigos, o mundo onde eles vivem, não condiz com os princípios que eles também têm. Então, existe uma batalha muito grande e muitas vezes esses adolescentes, eles acabam colocando na rede aquilo que eles não são, para simplesmente fazer parte de um grupo. Então, isso vai gerando vários problemas. Quais são os malefícios que esse tipo de vida, que esse tipo, sabe, de estilo de vida do mundo pode trazer para os nossos adolescentes? A Bíblia diz assim, ó, em Salmo 94:10, seu coração não conheceu os meus caminhos. Quando o ser humano não conhece a Deus, não respeita os princípios bíblicos, ele não pode ser um ser humano completo. Ele não pode ser um ser humano
feliz. E é isso que a gente precisa mostrar para os nossos adolescentes no mundo atual, que o estilo de vida cristão é um estilo de vida que vai na contramão do mundo. E ele precisa tomar uma posição na sua vida, porque não existe neutralidade. Nós vamos ver quais são os malefícios que essa vida, sabe, vamos dizer assim, estar sobre um muro ou pertencer ao mundo pode trazer à vida do adolescente. Acompanhe. Na Bíblia, coração tem que ver com mente e com os nossos pensamentos. Então, sempre que você observar a palavra coração na Bíblia, principalmente nos livros de Provérbios e de Salmos, porque tanto Salomão quanto Davi, eles dão muita ênfase à questão do coração, a Bíblia vai estar falando sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos. Aí você entra em uma questão, porque a gente está falando de redes sociais, o que tudo isso, né, o que a nossa mente, o nosso coração tem que ver com boa reputação nas redes sociais? Vamos lá. Deus é muito crítico em relação à religião, se ela significar serviços religiosos separados da vida real, do serviço amoroso e da obediência moral proveniente do coração. Quem disse isso foi John Stott, um famoso teólogo cristão. Observa que ele está falando, o que ele está falando aqui? Ele está simplesmente dizendo que Deus, ele não quer as nossas manifestações. O que Deus quer é que o nosso coração seja cheio dele. Aí sim, as nossas manifestações serão puras, porque muitas vezes o que a gente vê é um serviço falso a Deus. Nós estamos prestando um serviço simplesmente de aparência e Deus não quer que nós vivamos pela aparência. Ele quer que aquilo que nós somos se transforme em ações. Veja só, o que importa é o interior. Então, a gente está sempre falando isso, né? Faz qualquer coisa, o adolescente tem muito disso, mas o que importa é o meu interior. Será que é isso mesmo que importa? É o interior para Deus? Sabe, Deus se preocupa com o nosso corpo e foi por isso que Ele nos criou com tamanha perfeição. E Ele se preocupa sim com o nosso coração, esse órgão tão pequeno, mas sabe, que tem que ver com a nossa mente, com aquilo que está aqui dentro, com os nossos princípios, com o nosso estilo de vida. Não adianta a gente querer viver uma vida que nós, na verdade, não sentimos e não amamos, não está aqui dentro do nosso coração. Então, nós precisamos ter muita atenção se as nossas ações, elas realmente condizem com aquilo que eu sou, com aquilo que eu escolhi ser. Veja só, então, o que importa é o interior, somente é válido quando se crê que todo e qualquer tipo de expressão serão uma manifestação daquilo que está no coração. Se o que eu estou mostrando ao mundo não é o que está no meu coração, eu estou vivendo uma vida falsa. E isso é muito comum hoje em dia nas redes sociais, porque a gente muitas vezes estampa na internet algo que, na verdade, não está dentro de nós, não faz parte da nossa mente. É simplesmente para ter boa reputação. Outra coisa que a internet faz conosco, que pode gerar, né, é fazer o seguinte, ó, assim se o coração for bom, os pensamentos e ações também hão de ser. Na internet é muito fácil a gente fazer o uso de máscaras, mas na vida cristã, querido, máscaras são inadmissíveis. O que importa é o nosso interior, juntamente com o nosso exterior. Aquilo que nós somos, nós vamos mostrar ao mundo. Isso é um serviço correto a Deus. Mas existem muitas outras coisas que a gente tem que prestar atenção. As selfies, queridos, elas são retratos do interior? Elas precisam ser retratos do interior. Então, a gente precisa trabalhar isso com o nosso adolescente. O estilo de vida e aquilo que ele prega na internet tem que ver com aquilo que vem do seu interior. Coração regenerado, coração que foi transformado por Deus e que aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida, independente se o mundo inteiro vai na contramão dos meus princípios e daquilo que eu escolhi fazer e ser. Então, a gente começa a se perguntar, o adolescente, ele vive num mundo que constantemente ele é bombardeado. Bombardeado pelo quê? Com relação à pureza. Hoje em dia, então, essa questão da sexualidade é banalizada pelo mundo,
até pelo meio de pessoas que tratam, sabe, com a mente, com sexualidade, elas falam que a gente tem que deixar aflorar. E isso é um pensamento que vai contra a palavra de Deus. Também os nossos adolescentes são bombardeados com relação à literatura, porque lá na escola eles têm que ler uma porção de coisas que vai também contra aquilo que nós acreditamos. Os seus amigos ouvem músicas que eles não ouvem, participam de festas, de orgias, de badalações que o nosso adolescente não participa. Hoje é muito comum você ver adolescentes usando drogas, maconha e cocaína, coisa, sabe, que a gente costuma ver nesse meio. E o nosso adolescente está ali, mas ele não faz parte desse universo. Então, para ele, se torna cada vez mais difícil se manter puro nessa sociedade. E a gente começa a se questionar: como vamos nos manter puros diante disso? Como nós vamos ensinar os nossos adolescentes a dizerem não ao mundo que diz sim para todo e qualquer tipo de expressão, para aquilo que ele vem entendendo que não deve fazer parte da sua vida? Veja só. Dados de um levantamento da agência de publicidade, isso aqui é muito importante, na J. Walter Thompson, mostrou que 76% dos jovens brasileiros, queridos, jovens brasileiros, não dão importância à orientação sexual dos outros. E 82% concordam que as pessoas devem explorar mais a própria sexualidade. Já outra pesquisa feita ali no Rio Grande do Sul diz o seguinte, ó, coordenada pela psicóloga Luciana Muti, em Porto Alegre, revelou que 20% dos adolescentes entrevistados já haviam tido relações com pessoas de ambos os sexos. A pesquisa foi feita com 400 jovens e, pasme, de 13 a 18 anos da capital gaúcha. Mas a pesquisa continuou, veja só. O artigo ainda comenta que para C. Bouncer, professor da Universidade Lille, na França, o modelo binário, ou seja, dois sexos, dois gêneros, homem e mulher, acabou. E isso é festejadíssimo pela geração Z. A teoria queer, que quer significar estranho, se refere a homossexuais, sustenta que a sexualidade é fluida e que preferências nessa área podem mudar ao longo da vida. Há muitas outras possibilidades de gênero e sexo, além daquelas que foram apontadas no nascimento, diz Bouncer. Isso está na revista Veja. Querido líder, você consegue ver onde os nossos adolescentes estão inseridos? Que mundo que eles têm vivido? O mundo tem pregado cada vez mais que não importa a sua orientação sexual, não importa com o que você quer fazer. Se é isso que você quer, siga a sua vida. Você não precisa, sabe, estar preso a filosofias, a dogmas religiosos, você não precisa estar preso a princípios, você só precisa deixar a sua vida fluir. E muitos dos amigos dos nossos adolescentes pensam dessa forma. O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos tratar com essas questões? Nós estamos deixando elas guardadinhas, não estamos falando porque vamos falar de sexualidade? Ou nós estamos trazendo a verdade para os nossos adolescentes e mostrando para eles que a geração que eles vivem é sim uma geração promíscua, que não ama a Deus, que fere os princípios de Deus e que até denigre a Deus. Porque quem pensa dessa forma deixa de acreditar que tem um Criador, que criou homem e mulher como a palavra de Deus diz. Então nós precisamos ter seriedade ao tratar dessas questões e entender que os nossos adolescentes vivem nesse mundo e precisam ser bem e muito bem orientados. Continua comigo aqui. Então essa questão de neutralidade de gêneros, como a gente já viu na pesquisa da teoria de que precisa ser tratado. Deus criou homem e mulher. Tá bom? Não há casamento entre luz e trevas. Não adianta você ficar, sabe, no meio do muro, não. Nós precisamos tratar isso com seriedade e mostrar o mal, a perversidade que existe nessa teoria. E não só nessa teoria, mas também em viver a vida da maneira que você desejar, como se não existisse ninguém que estivesse observando você.
Nós precisamos mostrar para os nossos adolescentes que eles pertencem a alguém. Eles vieram das mãos do Criador e é para lá que eles precisam retornar. Querido líder, nós precisamos ensinar os nossos adolescentes a guardar as entradas da alma. Quais são as entradas da alma que Salomão fala? Deus, quando nos criou, ele nos deu visão, audição, paladar, tato e olfato. 5 sentidos. Esses 5 sentidos, visão, audição, tato, que está referindo toda a nossa pele, o nosso paladar e o nosso olfato, elas foram criadas e nos dadas por Deus para que, através delas, Deus se comunicasse com mais perfeição. Só que o que o mundo faz? O mundo faz com que nós abusemos dos nossos 5 sentidos de tal forma que nós fechamos essas entradas e, sabe, blindamos elas para que a mensagem de Deus, a voz de Deus não seja reconhecida. Então, nós precisamos trabalhar com isso, precisamos mostrar para os nossos adolescentes que eles precisam sim cuidar com a visão, que eles precisam tomar cuidado com aquilo que eles leem, com aquilo que eles estão vendo, porque tudo o que nós vemos está sendo armazenado na nossa mente, nesse cérebro tão maravilhoso que Deus nos deu e que deve ser usado para a sua glória e para a sua honra. Nós precisamos também ensinar os adolescentes que qualquer tipo de música que eles ouçam vai influenciar a sua vida. Existem pesquisas que mostram que aquilo que nós ouvimos interfere grandiosamente na nossa saúde e no nosso bem-estar. Se o adolescente é ensinado a guardar os 5 sentidos, ele vai estar guardando o quê? As entradas da alma. E mais, temos todavia uma obra a fazer. Olha o que diz Ellen White. Temos todavia uma obra a fazer a fim de resistirmos à tentação. Aqueles que não querem ser presa dos ardis de Satanás devem bem guardar as entradas da alma, devem evitar ler, ver ou ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. A mente não deve ser deixada a divagar ao acaso em todo o assunto que o adversário das almas possa sugerir. E vem mais lá o conselho bíblico: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A nossa responsabilidade é guiar uma geração aos braços do nosso Deus. A nossa responsabilidade é advertir os nossos adolescentes quanto àquilo que eles estão vendo, ouvindo, falando, tocando, comendo, porque tudo isso nós podemos denegrir. Então, não podemos deixar que o inimigo, ele venha, sabe, fazer morada na nossa vida através dos nossos sentidos, mas sim deixar esses sentidos nas mãos de Deus para que eles sirvam de comunicação entre nós e o nosso Criador. Vamos lá. Isso exigirá oração fervorosa e incessante vigiar. Devemos ser auxiliados pela influência permanente do Espírito Santo, que atrairá a mente para cima e habituá-la a ocupar-se com coisas puras e santas. E devemos fazer estudo diligente da palavra de Deus. A gente pode pensar, mas o adolescente não está preocupado com isso. Será que não? Os nossos adolescentes, eles são, sim, e eles desejam, sim, ser espirituais. Eles desejam, sim, estar perto de Deus. E é nossa responsabilidade, sabe, favorecer essa aproximação. Eles gostam de ouvir, eles gostam de saber o porquê. Mas se simplesmente a gente fica falando, não ouça esse tipo de música, não leia esse tipo de livro, não coma isso ou não beba aquilo simplesmente por falar, não, é necessário a gente dizer as razões, como é que isso pode afetar o seu corpo, aquilo que você coloca, né, para dentro, que você come, como isso afeta o seu corpo, como as leituras que você faz podem macular a sua alma, que impressões isso traz. Perceba que a gente aprende uma música quando é criança e passa o resto da vida sabendo aquela música porque ela está ali, gravada no teu lobo central. Então, são coisas que parecem bobas, superficiais, mas que para Deus
tem grande importância. E se nós soubermos como trabalhar com os adolescentes, nós vamos estar favorecendo a aproximação deles com a luz, com Deus. Vamos lá. Outra passagem de Ellen White diz assim, ó, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para eu não pecar contra ti. Então a gente pergunta, como fazer isso? Algumas dicas são muito importantes. Se nós temos um corpo criado por Deus, esse corpo ele deve servir a quem? A Deus, o nosso Criador. Então, converse com seus alunos, com seus adolescentes e fale para eles como que certos tipos de leitura podem, sabe, separá-los de Deus. Peça e ensine-os a amarem a palavra de Deus, a estudá-la. Ele pode conhecer de diferentes coisas, ele pode conhecer de filosofia, ele pode conhecer de cultura, tudo isso é muito importante para o jovem cristão, principalmente se há necessidade, às vezes, de um debate, de apresentar a sua fé. Então, se ele conhece sobre filosofia, sobre cultura, isso pode favorecer, mas ensine-o a estudar essas coisas, a entender essas coisas, também tendo como base o quê? A questão do grande conflito que nós estamos inseridos, que existe o mal e que existe o bem e que ele se posicione sempre ao lado da verdade. Ele precisa conhecer sobre criacionismo para que ele possa, sabe, quando questionado sobre o evolucionismo, ele saiba dizer isso. Então, as leituras, elas devem ser leituras que nos edifiquem, que nos aproximem de Deus, que favoreça o nosso crescimento na fé. Ele também precisa entender que tudo aquilo que nós ouvimos precisa passar pelo filtro, o filtro da pureza. E que, sabe, às vezes palavrões, certos tipos de expressões que nós usamos, também precisa ser riscado do nosso vocabulário. Não é só a música que é degradante, consegue entender? Ele também precisa entender que o corpo, como o corpo dele pertence ao Senhor, que aquilo que ele vai aspirar são bons perfumes, são coisas boas. Então, converse com ele sobre as influências negativas do uso de drogas, de narcóticos, de tantas coisas que existem hoje no mundo que ele está inserido e que podem, sabe, separá-lo de Deus, que podem levar para longe. Esclareça isso aos seus meninos. Fale com ele sobre a importância de se manter puro. O tato é algo que nós, sabe, temos desde o nosso nascimento. É um dos primeiros sentidos a serem desenvolvidos no corpo humano. Mas o abraço, ele tem que ter pureza. O toque tem que ser restaurador. Então, ele precisa, como servo do Senhor, se manter puro. Mesmo em um mundo que diz para ele que não importa, que ele precisa deixar fluir a sexualidade. Ele tem que entender, não, que Deus o criou puro e que ele deve se manter puro, independente se todos fizerem diferente. Agostinho costumava dizer, o certo sempre será certo, mesmo que ninguém o faça. E o errado sempre será errado, mesmo que todas as pessoas o façam. Isso é importante. Nós não podemos seguir o mundo porque, sabe, as pessoas vão... A verdade não está na voz do povo. A verdade está na palavra de Deus. Esse seminário, ele é espiritual, ele toca o coração, porque ele fala de coisas, sabe, que são totalmente espirituais, que é a nossa mente, o nosso coração. E nós precisamos ensinar esses meninos, novamente a gente está falando sobre isso, a amarem a Deus sobre todas as coisas, a renunciarem a amizades que não são boas, a renunciarem, às vezes, a uma alimentação que prejudica o seu corpo. Então, ele precisa também entender que o que entra pela boca dele tem que se transformar em bom sangue, não é isso? Então, deixar aquilo que é prejudicial à saúde. E você vai trabalhar isso com amor com seus adolescentes, com carinho, porque às vezes a gente é muito, sabe assim, muito, nas palavras da gente, às vezes é agressivo, a gente quer colocar aquilo
Não, trata com amor, faça um debate com eles, converse, sabe, com certa liberdade, para que eles possam entender e que calmamente eles, sabe, vão deixando essas coisas de lado. Aquilo que faz mal para eles, aquilo que, sabe, atrapalha a comunicação deles com o Senhor. Isso que é o importante aqui. Se você, querido líder, trabalhar essas questões com o seu aluno, mostrando para ele que o coração é a coisa, vamos dizer assim, é aquilo que Deus quer de nós. E que o nosso coração precisa ser puro, que a nossa mente precisa ser pura e que através das nossas ações nós vamos mostrar o que está dentro do nosso coração, você estará fazendo um grande serviço para esses meninos e para essas meninas. E assim fazendo, você vai conseguir aquilo que nós tanto almejamos. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Querido líder, o que Deus espera de você é que, ao trabalhar com seus adolescentes, você o ensine que eles podem ser grandes homens e grandes mulheres na mão do Senhor, que eles podem sim mostrar a sua cara ao mundo, que eles podem tirar selfies, mas que tudo o que eles fizerem, que tudo o que eles postarem tem que estar inteiramente ligado ao seu princípio de vida, ao seu estilo de vida cristão. Que eles precisam guardar as entradas da alma para serem cada dia mais vitoriosos contra as tentações do inimigo. Se você, como líder, os ajudar neste caminho, com certeza esses meninos e meninas serão uma coroa de glória na mão do Senhor. Que Deus o ajude, que Deus o abençoe e que nós possamos guiar uma geração ao céu. Amém.